Graça sobre graça a todos. Creia, em Jesus somos mais que vencedores. Mensagem: a graça e o espírito de ódio, parte 2. Escritura de hoje. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então sou forte. Amados, o Evangelho da Graça de Deus é a mensagem cristã mais perseguida, porque ela revela o que a lei e os mandamentos ocultam e inspira em homens e mulheres uma superabundante paixão pelo Salvador e sua obra perfeita na cruz. Por todo lugar onde ela chega e é recebida. Na graça, não existe ninguém apático, morno, indiferente à ordem dada pelo Salvador. Mateus 28, verso 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Na vida mergulhada em graça, todos realizam a vontade do Salvador, motivados por um constrangimento de amor e poder que a graça cria nos corações. Amados, é impossível que alguém creia e entenda que foi salvo pela graça, somente pela graça, e não tenha esse constrangimento em seu coração. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O inimigo tem ódio de tudo isso, porque ele não pode fazer mais nada com quem se considera morto para si mesmo, na sua vida pessoal. Ele não pode parar em nenhum momento os que vivem não mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E a graça faz isso no coração de quem a recebe. A Bíblia mostra como é o perfil, a característica da vida de quem reconhece que foi salvo pelo favor não merecido da graça. Nada mais o detém para fazer a vontade do Salvador. Amados, como é difícil resumir qualquer assunto sobre graça em poucos minutos. Mas vamos lá. Vejam o perfil de alguém com o coração constrangido pelo amor de Cristo. Alguém transformado ao receber a luz do Evangelho da glória de Cristo e ser salvo por graça. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 33. Eu, em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios
em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Amado, entende por que a graça sofre tão feroz perseguição? Um dos motivos é por gerar esse tipo de homens e mulheres que vão alcançar pessoas em toda parte do mundo onde eles vivem, revelando favor e graça de Deus aos que estão em trevas. Nada os fará parar. Nunca param por um tempo, por uma doença, por uma enfermidade, por dificuldades financeiras, perdas de amigos, parentes, filhos, pais, mães, mulher, pandemias. Agrade ou desagrade os homens, seja considerado louco ou sábio, receba censura ou louvor, receba honra ou vexame, em tudo isso nunca param para viver a vida para si. Não por serem mais espirituais, mais fortes do que outros. Pelo contrário, gloriam-se no que diz respeito às suas fraquezas. Reconhece que tudo é por graça. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Por isso, o ódio do inimigo contra a graça, sabendo que pouco tempo lhe resta para manter a graça encoberta de todos quanto lhe for possível, para que não surja mais e mais homens e mulheres com esse constrangimento dentro do coração, numa dependência da graça, com uma paixão superabundante pelo Salvador, a ponto de se considerarem mortos para a própria vida. E isto só é possível por graça. Escritura para você meditar. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Oração. Amado Deus e Pai, quantas futilidades ainda ocupam o meu tempo, quantos medos, quantas aflições, quantas faltas de coisas ainda são impedimentos para fazer a Tua vontade, para que não viva na dependência total de Tua graça. Quantas coisas faço ainda para mim, para minha própria glória, quanto ainda tento vencer na minha força, quanto ainda me preocupo com a opinião dos homens a meu respeito, quanto ainda não falo a verdade para que os que ouvem não se ofendam. Hoje entendo que todos os meus ainda não foram superados, porque não me rendi completamente à Tua graça, reconhecendo que ela é tudo o que preciso e que ela me basta, que assim seja para mim de agora em diante.
até o fim desta vida, porque confio que tu sabes o que realmente eu preciso. Sujeito a ti todos os meus ainda, para que a tua graça flua em mim. Que assim seja. Tudo te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graça sobre graça a todos.